Só fazer uma apresentação inicialzinha. Bom, pessoal, esse é o nosso encontro, um dos nossos encontros quinzenais, mensais aí. A ideia desse encontro é a gente debater um pouquinho, né, sobre contratação, definição de escopo, entregáveis. A gente pode expandir para outras coisas, né? Porque eu sei que no entregáveis entra um assunto bastante delicado, que às vezes é a entrega de modelos RVT, né? Mas, então, alguém quer começar a falar? Eu acho que a gente pode ir mais ou menos na sequência, né? Que eu acho assim. Primeiro vamos falar um pouquinho dos entregáveis, qual a experiência de vocês, no que tem sido exigido para a entrega de vocês, né? Eu sei que, por exemplo, tem muitas situações em que o cliente contrata, você faz no Revit e entrega DWG, né? Por exemplo, né? Então, gostaria de saber, de ouvir um pouco de vocês, qual é a experiência de vocês em relação aos entregáveis, o que tem sido pedido nos projetos, né? Alguém quer O começar? Não, o que, o William, que pode falar. mais, o que mais mata assim, nos entregáveis é o seguinte, é que às vezes o cliente ele pede um fim e usa ele como um meio. Nós temos que utilizar aquele projeto, documentamos o projeto inteiro, Uhum. emitimos o DWG, emitimos o PDF, fazemos a parte de documentação toda, que é uma das partes mais trabalhosas que tem, Sim. para o Uhum. cliente fazer aquela análise, onde deveria ter sido no processo lá atrás. E às vezes, muitas vezes, isso às vezes tá no escopo de projeto e às vezes está no contrato também. E o Uhum. cliente simplesmente ignora isso. Essa é uma das dores que eu mais tenho. O cliente analisar o fim ao invés, usa o fim para um meio, que é Entendi. análise. Na verdade, assim, ele não vai fazendo análise durante o desenvolvimento de projeto, é isso que você quer dizer. Exatamente. Eu e o Alisson estávamos trabalhando num projeto Uhum. que tinha aquele atraso para análise do Uhum. cliente Sim. usando ferramenta em nuvem e não desenvolvendo as coisas como deveria desenvolver. Certo. Falta essa maturidade do cliente. E Uhum. construtora grande. Sim, Não sim, vou sim, citar sim. nomes. Não precisa citar nome. Ainda mais porque tá gravado e isso aqui é público, tá? Guilherme, quer falar? A maior dificuldade que a gente tem aí é bem isso aí que ele falou, que ele acabou de comentar. Uma outra dificuldade também é essa parte da entrega do CAD, tá? Isso é um Uhum. grande problema, porque muitas vezes a gente está padronizando uma folha, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo bem banal, tá? A Uhum. folha do cliente padrão, tá? A gente Uhum. trabalha aqui por umas empresas que são bem grandes, então eles têm logo específico, tem um padrão de folha Sim, sim. específico, todo aquele negócio. Não é muitas vezes a nossa folha e sai tocando, né? Tem que se Uhum. adaptar à folha do cara. Aí os caras têm o logo em imagem. Aí tu tem que ir Tá. lá e tu tem que criar, vetorizar a imagem do cara para fazer todo um esquema para depois quando tu exportar no CAD não sair uma imagem junto. Eu já cansei Uhum. de ver projetos exportados com a imagem junto. Tá? Uhum. Isso é um problema muito grande, porque muitas vezes tu vai postar num Constru Manager, num SharePoint, alguma coisa assim do tipo, e acaba tu colocando um arquivo a mais, que é um arquivo de imagem, aí quando os caras baixam lá, eles ficam tudo louco, né? Então a gente acaba tendo muito trabalho agora no começo, quando a gente vai Sim, entregar porque, da WG. porque a imagem está separada, no arquivo separado, né? Exatamente. Uhum. Exatamente. Então a gente acaba tendo um trabalho muito grande agora no começo, quando a gente sabe que vai entregar um DWG, porque a gente tem que ter cuidado em todas essas coisas para não ter trabalho demais, senão tem que pegar, abrir o CAD, ir lá, bindar aquela imagem, ou se não, copiar aquela imagem para poder sair na exportação, né? Ou Uhum. então fazer todo um trabalho. Então, esse negócio da imagem é ruim. A outra coisa que também que eu vejo que é muito ruim é o pessoal que pega o CAD, em vez de abrir um modelo, que muitas vezes, que nem o nosso colega aqui acabou O de William. comentar, o William comentou, pô, o troço tá no BIM 360, tá na nuvem, tá tudo certinho. Cara, abre o modelo, cara, vai lá e exporta o que tu quer, ou cria o PDF que tu precisa. Os caras vão lá no CAD, abrem o CAD e criam um PDF. Entendeu? Então, cara, Sim. é complexo, entendeu? É complexo daí. Então, eu acho que esse negócio de tu ter que fornecer o CAD, cara, aí tem toda uma questão de pena, configuração. Muitas vezes os caras lá tem um. Como é que é o nome mesmo daquele negócio?
Esqueci, fugiu o nome agora O aqui. arquivo CTB. O CTB, aí tem um CTB diferente, aí não sei mais o que, né? Entendeu? Então é todo um. Eu não. Aí, esse eu acho que é o grande problema, assim, na hora de tu fazer entregáveis para o cliente, é quando ele pede o CAD. Para nós, eu acho que isso é o pior. Beleza. Bem, de minha... Eu não sei quem levantou a mão primeiro, se foi tu, Ramon ou o Alisson. Não, eu. O Alisson tá. veio depois. Tá bem. Só pra... mas aí Ô, Guilherme, vamos lá. podia só desmarcar aqui para poder controlar melhor aqui a sequência? Muito obrigado. Vai, Ramon. Tranquilo. Boa noite a todos. Boa noite, Fábio. Da minha experiência, há uns 4 anos atrás, eu tinha mais clientes que pediam entregáveis com DWG. Tem um ainda hoje que pede isso. É uma coisa que, ao meu ver, eu acho extremamente desnecessário, né? Os demais já entenderam que eles têm que trabalhar com os modelos e o PDF basta para que seja plotado e levado para a obra. Então, o DWG realmente eu faço força para nunca entregar, porque eu acho que é um trabalho, como o Guilherme colocou bem a questão de CTB, eu não me preocupo com a cor do layer que vai sair, eu coloco lá para transportar para DWG apenas mantendo a cor padrão e pronto, entendeu? Essa preocupação de deixar bonito para ele plotar do DWG eu não tenho, não. Isso eu já informo mesmo e não faço questão de fazer, não. Se ele quiser, ele plota do PDF. E é um absurdo. Isso é uma coisa interessante que você está falando, Ramon, né? Que aí talvez possa ser uma sugestão para o Guilherme, nessas situações que você sabe que o cara pede o PDF, já gera o PDF junto e entrega DWG e PDF, né? Exatamente. Ele vai plotar no PDF. Eu não me preocupo realmente em ter um DWG bonito como eu tinha no CAD. Acho que não é por aí. São dois programas diferentes que entregam informações diferentes. Não tem por que eu entregar DWG. Entendeu? Eu penso por esse lado nessa questão. Alisson? Pois é, o William colocou aí uma situação, né, que a gente trabalhou num projeto conjunto e era assim, nuvem, tudo compartilhado, e o projeto não foi para frente, não deu certo, entendeu? E muito pelo contrário, criou-se problemas, né, e é uma das coisas que eu e o William, né, nós estamos discutindo muito nisso, né, no aprendizado do curso que ele está me dando, é exatamente essa questão da maturidade que não houve. Já em relação aos entregáveis, né, no caso, eu tenho um outro rapaz lá da equipe da empresa que eu trabalho, que ele já está bem adiantado no Revit, né, e ele está participando dessa parte de entregáveis. Aí tem uma situação que é o seguinte, primeiro é que o William falou, né, o pessoal usa o fim para avaliar o meio e justificar que ainda está no meio do caminho. Isso para mim é completamente errado, porque eu acho que a partir do momento que você faz a entrega documental do projeto, ali nós estamos literalmente cumprindo todas as etapas de toda essa compatibilização que o Revit procura trazer para que facilite a vida nossa, não só como projetista, mas a vida de quem vai receber o produto final, que é a obra. Então, essa é uma das coisas que que ainda não amadureceu ainda. No outro dia, a gente estava trabalhando num projeto e foi a coisa mais engraçada. E era tudo no BIM, Revit, cara, aquela confusão toda, e a gente, né, fazendo o projeto, o rapaz, e eu ajudando o rapaz, né, eu ainda estou trilhando o caminho ainda, mas assim, chegou num ponto que a gente falou assim, aqui, eles estão pedindo esse monte de coisa, eu não estou entendendo, fulano, vamos conversar com eles lá, vamos ver o que está pegando. E aí, na hora que ele foi conversar, e eles não estavam entendendo por quê, aí que eu fui sacar qual que era o negócio. Eles estavam pedindo para a gente mandar o BIM, o BIM e a conversão em DWG. Aí, na hora de fazer a compatibilização, eles estavam compatibilizando os DWG. Porque o cara não conhecia o processo. Ninguém sabe explicar. Aí, depois que a gente foi entender, porque na hora que eles carregavam os 3 projetos, arquitetura, incêndio e o ar-condicionado,
o arquivo estava ficando gigantesco e eles não estavam conseguindo rodar o arquivo no computador, porque ele estava ficando muito grande. Certo. Aí a capacidade de equipamento deles estava limitada. Então eles estão, para agir rápido, eles estavam os DWG, e nada batia em nada. Aí foi uma das coisas que eu falei assim, peraí, aí a gente mostrou via Navisworks, por exemplo, aí fizemos a navegação, aí que eles foram ver que estava completamente fora do tudo que estava acontecendo. E a questão do DWG, aí tem um outro lado, que é Belo Horizonte, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e alguns outros estados, que a gente trabalha com incêndio junto ao bombeiros, e lá eles precisam usar em DWG. Tem que ser DWG, até porque, se eu não me engano, algumas corporações têm automações que só funcionam em DWG, né? Isso, e outras trabalham como São Paulo e agora Rio de Janeiro vai começar a fazer esse tipo de migração, mas São Paulo trabalha com DWF, né, para evitar a edição. E eles analisam isso em tablets. Eles abrem no tablet para ver se o arquivo é visível, né, para fazer a leitura do arquivo, para depois eles abrirem no computador e fazer a análise deles. Então, isso é um outro lado, que aí a gente tem projeto legal no meio do processo e tem um projeto executivo final de documentáveis que a gente tem que entregar. E esse documentável é uma coisa que ainda ninguém pegou essa coisa. E uma outra coisa que eu discuto muito com o William, e eu acho que deve ser unânime, é que o pessoal ainda não entendeu que trabalhar em BIM, nós estamos construindo um prédio, simulando um prédio como se fosse uma realidade, mas dentro do computador. Então, se a gente levar 2 anos para fazer o projeto, foram 2 anos que a gente, cada um de nós nas suas respectivas áreas, construímos aquele prédio no computador para dar o menor conflito possível em obra. É lógico que ainda não chegamos num nível tão elevado assim, mas a ideia é essa, a obra executar aquilo e não vai dar erro. Exatamente. O que o Alisson colocou, né, é bem a realidade do mercado, que é assim, via de regra, pelo menos é a minha experiência, pelo que vocês estão falando também, não sei se a Jaqueline quer falar um pouco, mas o cliente não está capacitado e preparado para receber os modelos e usar os modelos. Então, como eles acham que os projetistas vão fornecer as coisas prontas para eles, né? Eles acham que eles não têm que fazer a lição de casa deles, né? Então, por exemplo, estabelecer uma divisão de modelos para conseguir trabalhar, né? Para poder, depois quando ele for analisar, trabalhar, tá? Diga, Jaque. Provoquei a Jaque. Então, não, é o que o William falou. Às vezes a gente quer fazer o projeto no processo que é correto, mas o cliente não entende. Muitas vezes ele não entende o processo. Então eu vejo que nesse início, né, quer dizer, já tem anos aí o BIM, mas infelizmente, a gente tem que adaptar ao conhecimento, tentar impor ao cliente algumas coisas, mas acaba que a gente tem que também adaptar, porque também a gente tem alguns clientes que são mais flexíveis e outros não. Mas é essa questão aí de entrega final e depois tem que mexer em várias coisas, né? E a questão do DWG, eu acho que não devia nem existir entrega de DWG mais, porque só faz raiva. Eu faço igual o Ramon, exporto, fica até legal, mas eu fico preocupada muito com ler, não. Manda o PDF junto, falo, quer plotar? Plota pelo PDF. É isso que eu faço. Legal. William? Uma outra questão também que tem é quando o cliente ele quer que eles acham que ferramentas BIM é mágica. Eles querem que saia de um jeito que ele quer. Vou citar um exemplo. Um projeto que eu estava trabalhando, o cliente queria que a tabela que o Revit gera, algumas informações que aparecem na horizontal aparecessem na vertical. Beleza, vai dar trabalho? Dá para fazer? Dá. Fiz. Umas coisas que não têm cabimento. Eles querem que o Revit faça isso, sendo que tem outras ferramentas que poderiam fazer. E outra situação,
o cliente ele tem um código para um item, por exemplo, para um joelho. Ele quer que aquele código dele seja inserido no Revit, por exemplo. Aí ele manda uma tabela para a gente para personalizar aquela família para ele. Isso é inviável para caramba também. Essas situações que às vezes no contrato tem que ficar bem claro, entendeu? E o cliente tem que entender até onde que se vai algumas situações. Eu enxergo assim, que esse tipo de customização que você colocou, Williams, muitas vezes é a competência para fazer essas coisas que pode fazer diferença entre escritórios, mas às vezes realmente tem coisas que são meio exageradas. Quem levantou primeiro acho que foi o Beamwork, não sei quem é. Depois acho que foi o Alisson e o Ramon. Acho que foi essa ordem, pessoal. Tá. Você, perdão, só podia apresentar seu nome, por favor? João. João, prazer. Bom, gostei muito do que vocês falaram. Eu vejo que eu não estou sozinho, porque é o mesmo problema que eu tenho aqui, de tudo, DWG e tal. Só que eu acho que a gente tem que buscar saídas também para atender nesse momento. Questão de layer a gente conseguiu exportar certo, a gente teve um trabalho, mas hoje a gente consegue atender. Eu acho que isso gera um diferencial também. Adicionar parâmetros, igual o Fábio falou, né? Às vezes é uma questão de competência da empresa para conseguir entregar aquilo com mais facilidade. Acerca das exigências do cliente é realmente muito complicado. O que a gente tem feito na empresa é tentar educar o cliente para poder receber aquilo, né? Então a gente tem, por exemplo, pessoas visitando a empresa para entender nosso processo para poder conseguir receber. A gente tem o exemplo de uma construtora no setor de barragem, que eles mandaram o BIM Manager deles, a gente fez várias reuniões, montamos um BEP em conjunto, fornecemos, eles têm parâmetros deles dentro do nosso modelo, eles alimentam, eles gostaram muito. Então, assim, é uma questão que a gente tem que saber lidar também e saber gerenciar isso, né? Agora, tem coisas que realmente eu fico muito incomodado, é muitos dos problemas que vocês têm falado. Por exemplo, fornecer DWG para um cliente. É uma coisa que você gera um produto muito melhor e tem que ficar retrocedendo para atender algo lá de trás. A pergunta que eu faço é: o que vocês veem de solução para isso, né? Porque a gente pode ficar aqui falando muito o que está acontecendo e são os mesmos problemas, mas o que vocês acham que seria um início para a gente solucionar esse problema, né? Bom, Fica aí uma questão. Só para organizar, então, vamos fazer uma rodada. Então, agora fala um pouquinho. Acho que é Ramon, Alisson, Jaque e o Guilherme. Aí meio que a gente encerra essa parte dos entregáveis, tá, pessoal? Senão a gente não termina os outros assuntos. Tranquilo. Complementando aí tudo que o João falou, a Jaque e tudo mais, eu vi que de BH aqui somos 4, pelo jeito, aqui na conversa de hoje. E realmente, incêndio tem que ter a questão do DWG, a minha parte de instalações elétricas, hidrossanitárias, essa parte realmente a gente já conseguiu vencer isso, até em clientes que são CAD e que eu modelo em Revit o projeto deles, eles já aceitam muito bem o não recebimento do DWG, já aceitam o PDF como documento final. Isso, na verdade, foi sendo, como o João colocou, uma educação que a gente foi passando para o cliente, que era desnecessário de receber porque não tinha o que atuar no projeto, ele não tinha que mexer mais ali, né? E com isso a gente vai conseguindo ter melhores resultados. Outros clientes que estão agora implantando o BIM, muitos deles ainda tentam querer o DWG, mas em conversas mesmo, tentando explicar o motivo, porque aonde eles querem chegar com o processo BIM dentro da empresa deles, a gente consegue, em grande parte deles, comprovar, na verdade, que o DWG não tem sentido, certo? Porque eu trabalho com os meus tipos de clientes são construtoras, residenciais, comerciais, então é um tipo de cliente que eu consigo colocar essa informação e até então está sendo bem aceito, sem maiores problemas, né? Uma ou outra construtora de maior porte que realmente dá um pouco de dor de cabeça, porque eles querem implantar o BIM de trás para frente. Mas, independente disso, acredito realmente que
Não, me perdi aqui, que o DWG não é o futuro, o PDF a gente vai continuar entregando. Não perdi tempo, igual o João falou, configurando o layer, porque eu achei que realmente isso não valia a pena. Uma coisa que o William colocou, a questão dos códigos. Eu tenho 2 clientes hoje com essa questão de códigos, e eu consegui também colocar para eles que a criação de parâmetros de projeto era muito mais prático de ser feito do que a alteração de uma família, né, que resolvia o problema da mesma maneira, que era a inserção de códigos. Então, eu continuei com as minhas famílias e criei os códigos apenas para o parâmetro de projeto, e aí eu tenho só o template deles já codificado. Foi a solução que eu tive para atender o anseio do cliente e, ao mesmo tempo, não ter que ficar editando 30, 40, 50 famílias de cada disciplina para agregar código, mesmo porque tubulações no Revit não tem como colocar na família somente por parâmetro de projeto. Aproveitando aí o que o João falou, né, dessa questão né, de como é que resolveria esse problema, eu gostei muito da ideia da Jaque. Eu acho que entregar o PDF, isso vai continuar, o Ramon mesmo falou, isso a gente vai continuar tendo que fazer. Uma coisa que eu lembro, eu participei do CEBIM aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, lá no Sebrae. O primeiro CEBIM foi em 2019, ano passado ainda teve, ele acho que foi todo online, se eu não me engano. Não, foi em 2018, aí teve um em 2019 e teve um online ano passado. Eu participei do primeiro. E uma das coisas que o pessoal também reclamava muito dos entregáveis, e agora a gente está sentindo isso, né? O William, depois, né, numa outra oportunidade, ele pode até confirmar isso, é exatamente a questão das vistas. O pessoal é aquela parte do documental. Você entrega os documentos, você entrega as pranchas, aí você já está entregando memorial, está entregando tudo e já está gerando vistas daquilo que é importante, aquilo que pode suplementar um detalhe, uma informação, uma compatibilização ali específica. E aí depois o cliente começa assim, aqui, eu vi um negócio ali, me passa uma vista desse trem. Aí você vai lá, tira a vista. Aí, assim, aqui, você tirou essa vista, mas eu queria um ângulo assim, um ângulo assado e um ângulo Y. Aí você vai lá e tira. Aí vem depois e fala assim, aqui, tem um outro negócio, e aí vai pedindo aquele monte de vista. Aí dá vontade de você falar assim, aqui, filho, você tá com o meu projeto aí, todo em 3D, você tá com nave zoou, tá com tudo, tira a vista que você quiser. Você, aí quer 50, 60 vistas, aí você fala, para quê? E aí cai na questão do contrato. Você também está tendo. Eu conheço alguns colegas que no contrato ele fala até X vistas. Sim. Vistas a mais cobrado à parte. E eu falei assim, nossa, show. Então, é muito importante esse tipo de colocação aí que vocês estão fazendo, né? Porque eu entendo assim, que querendo ou não, a gente que tem mais conhecimento e mais experiência no processo faz parte, não deveria, mas faz parte da nossa tarefa também fazer essa educação do cliente, entendeu? Vai mostrar para ele, dá para você fazer isso, que nem você tá falando, Alisson. Olha assim, no Nave você consegue olhar, não sei o quê, porque às vezes você quer a vista para o documento, você quer a vista para entender o projeto, né? Eu entendo assim, as pessoas têm muita dificuldade de avaliar o que estão recebendo, né? Diga, Luiz. Boa noite, pessoal. Complementando essa questão do que você comentou, Fábio, sobre às vezes ter a necessidade de dar um treinamento no cliente, né? Eu já tive caso da gente ter que realmente treinar a equipe do cliente para poder visualizar o modelo no BIM 360 ou manipular o DWF no visualizador, ou mesmo abrir o modelo no Revit e extrair alguns tipos de quantitativos e manipular, né, de certa forma. Então, às vezes, dentro dos entregáveis, eu não sei como que isso seria amarrado em contrato, né? Neste caso, nós fizemos um contrato à parte de treinamento e também constar essa questão da necessidade de nivelamento da equipe do cliente, né?
em termos de visualização e de manipulação dos modelos. Uhum. E às vezes eu entendo, tá? Porque isso eu fiz muito no começo, que muitas vezes a gente vai entender assim, é um custo, né? Eu tô gastando minhas horas de trabalho para ensinar o cara uma coisa que eu... Mas às vezes, pessoal... Nesse caso, desculpa, Fábio, nesse caso a gente deu sorte que o cliente estava disposto a pagar pelo treinamento, então ele pagou. Não, mas já aconteceu Mas comigo não. de ter que dar treinamento de graça pro cara, Sim. na verdade, para ele não complicar comigo, tá? Na verdade, o intuito do treinamento que a gente deu de graça pro cliente foi não gerar horas extras de trabalho, né? Então, por Certo, exemplo, nessa parte de entregáveis, eu vou entregar então uma documentação para o cara começar a analisar. Daqui a pouco eu vou combinar, eu vou te entregar uma primeira etapa de documentação onde é à vista, sem cotar, sem taguear nada, e que você vai olhar e vai ver, entendeu? Então é muito importante que vocês, tendo experiência com alguns clientes, comecem, esse cara é complicado assim. Então, por quê? Porque vai levar uns 2, 3 projetos para o cara pegar a mão do processo. Quer falar aí, José ou João? Perdão, João. João. Isso aí que você falou é legal, foi uma coisa que a gente teve que educar o cliente também. É uma coisa que a gente não gostava, a gente sabe o benefício que o modelo pode dar. Então, o processo era modelo, documento, entrega, cliente revisa o documento, te dá o feedback, aí você altera o modelo e redocumenta. Então, é uma coisa que incomodava muita gente. E aí a gente começou a bater na seguinte tecla com o cliente. Seria melhor se a gente entregasse o modelo, porque ele vai te dar tal e tal benefício, você já consegue fazer uma análise de custo. Então, meio que a gente convenceu ele, não em prol da nossa empresa, mas sim mostrando um lado bom para ele também. Você pode tirar benefício dessa etapa e a gente vai te entregar a documentação completa no final, sem dar retrabalho para a gente, gerando benefício para vocês, e vamos todo mundo ser feliz, entendeu? Acho que é um problema que todo mundo passa aí também, que é uma coisa que a gente passou muito no começo, ter que gerar modelo, documentar bonitinho e cliente revisar em 2D e a gente revisar modelo e refazer 2D. Era um saco isso também. Ramon? Com relação a entregar o RVT, nunca tive problema, não. Entrego o RVT justamente para isso que o João falou. Viabilizar o meu lado na parte de compatibilização do cliente ou qualquer coisa que ele queira em cima do modelo. Então, as que eu tenho em BIM, eu entrego o RVT que eles resolvem por ali mesmo e já me respondem por ali, num processo melhor. A única ressalva que eu faço, às vezes, de entregar na hora de entregar o modelo, né? É que normalmente a gente, quando vai fazer intercâmbio, até para aliviar o tamanho do arquivo, a gente entrega sem nenhuma prancha, só com uma vista 3D e as elevações para fazer uma eventual inspeção, tá? A gente tira a tabela, a gente tira a legenda. Primeiro porque só essa limpeza muitas vezes diminui o arquivo em 50% do tamanho, tá? Então, se você parar para pensar, é menos tempo que você gasta para fazer upload, é menos tempo que o cara gasta para fazer download, vai exigir menos da máquina de todo mundo que vai usar o teu modelo, né? Então isso eu considero uma boa prática para se estabelecer. Então, olha, eu vou te entregar o modelo assim, assim, assim. Você quer o modelo completo com documentação, né? Eu particularmente não entendo que seja necessário, tá? Nunca, assim, a gente fala, não, a gente vai entregar o modelo assim, limpo, ok? Nunca tivemos um problema até hoje. O cara fala, não, eu quero com as pranchas, eu quero com não sei o que, entendeu? Nunca tivemos esse problema. Até porque se alguém for pegar o seu modelo para fazer uma reforma, ele que põe o selo dele, ele que cria as tabelas dele, né? Pode falar, João. Eu entendo. Mas aí é questão de cliente também. Acho que o cliente de vocês está mais legal. A gente tem umas empresas que é muita gente assim, mais cabeça fechada. Eu não vou citar o nome aqui. Não.
Não precisa Mas a citar maior, nome. a maior parte é DWG, por exemplo. Tem empresa que tem o setor para o cara conferir layer. Tipo, que essa parte de barragem e tal é muita coisa, sabe? Tem parte de operação e manutenção, tem os retrofits. Então tem cara que tem um setor para conferir layer, entendeu? O cara, se você não mandar o DWG na layer certa, ele só faz aquilo ali dentro da empresa. Se ele vê que tem alguma coisa errada, ele vai pegar e vai reprovar seu documento. Sim. Mas aí é uma coisa muitas vezes que você tem que negociar, né? Porque, por Aham. exemplo, algumas coisas já aconteceram com a gente, né? A gente tinha um cliente que estava nos mandando o IFC, né? Só que aí a gente tinha uns problemas de referência que a gente não estava conseguindo pegar as luminárias da arquitetura e copiar e monitorar e botar as nossas luminárias, tá? E é assim, não era nada muito grande, mas tinha um monte de luminárias, tipo 100, 200 luminárias de um monte de tipo diferente, cada uma numa altura diferente, né? E aí a gente chegou assim e a guria falou assim, não, eu quero que você me entregue isso para amanhã. Eu falo assim, olha, se você me passar o RVT, talvez eu te consiga entregar amanhã, talvez no outro dia. Agora, se você com esse IFC, eu vou precisar de 2, 3 dias a mais, porque eu tenho mais trabalho braçal. Aí na hora a guria me mandou o RVT, entendeu? Aham. Então tem É, algumas situações que tem que, eu acho que tem que educar, esclarecer para o cliente o porquê das coisas, né? E é um trabalho de formiguinha. É aquela assim, ó, isso aqui que vocês estão fazendo, tá? Não agrega valor na minha entrega final, né? Por exemplo, corrige o layer numa entrega intermediária. Fala, podemos fazer isso na entrega final? Nessa aqui só olha o projeto, só olha se o conceito tá certo, entendeu? Para deixar claro que assim, eu vou gastar horas, que muitas vezes o cara fala, não, horas não é problema. Eu falo, mas dias é problema para você? Se eu perder um dia ou dois para fazer a entrega para você, não atrasar, não é ruim para você, entendeu? correto. Se o cara falar que não é, porque ele tá te pagando bem, entendeu? De Né? fato. Esse setor é. Eu imagino que vocês trabalham na parte mais predial, né? Sim. Esse, Não, esse industrial eu sei que tem umas chatices. E, é muito e chato. empresas maiores aí, tem algumas empresas assim. Eu vou citar como exemplo, porque eu sei que ela tem todo um processo. A Petrobras tem uma série de processos, de estruturação para receber, né? Mas só para citar para vocês, por exemplo, teve um prédio que foi feito em BIM, lá o prédio de controle do pré-sal, lá em Santos, foi feito em BIM, né? E na época do projeto, antes de negócio começar a andar, foi feita uma negociação bem profunda para falar assim, ó, nós vamos entregar, não vamos entregar DWG no meio do caminho, a gente vai entregar PDF, não, eu acho que entregar sem cotar nas entregas intermediárias, né? Até porque não tem como ter cota falsa, né? Então, Correto. o pessoal aceitou, porque falou assim, ó, se eu tiver que fazer isso, pode acrescentar aí no prazo do projeto pelo menos um ano, com todas essas etapas que vocês estão me pedindo, entendeu? De fato. Eu acho que essa questão de amarrar com o cliente é muito boa. É bom você citar esse exemplo aí de etapa de negociação. Tem um projeto que a gente está discutindo já faz um ano e está atrasado para bater o martelo e iniciar. Então. Bom, pessoal, mas é isso aí. Eu acho que essa parte agora de entregáveis tá razoável para todo mundo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, vou entender que todo mundo já conseguiu se expressar. Então, vamos falar um pouquinho sobre definição de escopo, né? Isso aqui é super importante, né? O que eu vou fazer, para que eu vou fazer, né? Eu vou entregar RVT, eu vou entregar IFC, eu vou entregar NWC, eu vou entregar planilha Excel, né? Então, esse escopo não só são entregáveis, mas escopo. No projeto básico, o que você vai fazer? No projeto, ou no anteprojeto, sei lá, ou no estudo preliminar, eu vou fazer, sei lá, lançamento das caixas e dos pontos de alimentação de água, no caso de hidráulica ou de elétrica, vou lançar posição de tomadas e painéis,
Se for ar-condicionado, eu vou posicionar as grelhas e as máquinas, entendeu? Por exemplo. Então, isso é importante estabelecer esses escopos, né? Outra coisa que eu entendo que é importante é... e aí, quando que você vai passar os eletrodutos? Quando você vai criar os circuitos, né? Então, tudo isso é muito importante. E que hora que você vai entregar quantitativo ou consolidado? Ou, posso entregar um quantitativo aproximado do que já foi modelado a cada entrega, por exemplo, né? Compatibilização. A compatibilização vai ser feita durante o projeto ou vai fazer que nem... Existem vários processos BIM, que eu entendo que é o BIM nível 1, que todo mundo faz o projeto completo para compatibilizar. Eu não gosto desse, tá? Eu prefiro aquelas entregas com intercâmbio de modelo semanal ou quinzenal, e aí eu recebi o modelo do outro, a gente vê que tem clash, já discute como vai resolver e já resolve, para esquecer aquele problema, deixar de ser um problema. Alguém quer se manifestar aí? Pode falar, Alisson. Nossa, você tocou no assunto aí que é o BO dos BO. Escopo de entrega. Isso foi também uma coisa que a gente conversou muito lá na empresa, exatamente porque, como hoje, né, tem muita gente que já está trabalhando em BIM há muito tempo, mas é que nem a gente está falando, ainda está faltando... Talvez agora, né, principalmente agora em 2021, e nós temos aí a lei federal, né, que foi assinada lá em 2017, que falou que todos os projetos dos órgãos públicos federais passariam a ser em BIM, e agora recentemente, no início de fevereiro, o governo estadual de Minas também colocou essa condição para os novos projetos, a partir desse ano, todos também serem BIM. Uhum. Então, e algumas construtoras estão ainda partindo para isso. A pandemia, infelizmente, deu umas travadas aí, umas quebradas de asa, né? Como a gente gosta de falar. Uhum. Então, assim, um dos problemas que a gente está tendo é exatamente escopo. E como ainda tem muita gente que ainda está, mentalidade CAD, entendeu? A gente ainda está nessa transição. Acho que essa transição ainda vai durar até... ano que vem, 2023 ainda vai ter, ainda muito nisso. Concordo né? Plenamente. Até na um minha pouco mais opinião, para frente. Até eu falo que assim, o BIM mesmo, assim, eu falava há uns tempo atrás, eu falava assim, em 5 anos o BIM vai acontecer. Aí hoje o pessoal fala, como é que tá a coisa? Em 3 anos o BIM vai acontecer. Realmente o CAD vai ser praticamente abandonado, mas assim, ainda vai ter essa coisa. Mas o escopo é um dos problemas que eu acho que é o mais difícil da gente resolver. Inclusive, né, em nossas propostas, como o cliente não fala nada, né, é só falar, eu quero um orçamento num projeto de incêndio em BIM. Aí a gente, na nossa proposta, a gente já coloca os escopos. A gente fala, um projeto, a gente já fala de projeto básico, a gente fala de projeto legal, a gente fala de projeto pré-executivo ou fase de compatibilização, então depende muito. Aí vem, para piorar ainda a situação, que é uma das coisas que eu abomino e que dá vontade de ir lá e falar, gente, dá uma revisada nessa bendita dessa norma, é a famigerada e como se diz, todo mundo foge dela igual o capeta foge da cruz, é a norma de desempenho, que trouxe um conceito que eu falei assim, gente, quem fez a norma, infelizmente, né, pensou na coisa legal, jurídica da coisa, mas para quem que é nós que trabalhamos na parte de projetos, na parte de instalações, construção civil, residencial, comercial, construção pesada, construção industrial, construção NASA, a norma de desempenho ela precisa de uma revisão muito maior, porque esse negócio de falar assim, não existe mais um sistema de parede engloba tudo, e você tem que cada um trabalhar separado, mas tem que estar observando o que o outro está fazendo. É impossível de atender. Então, sim, porque na verdade vira um sistema complexo. Eu entendo assim, talvez no predial seja mais fácil, né? Porque
Você, por exemplo, tem que evitar vazamento de som. Então, o próprio construtor fala, eu vou fazer a parede com bloco cerâmico ou bloco de concreto. Então, você sabe que você não pode pôr uma caixinha de um lado e uma caixinha do outro lado no mesmo furo, né? Porque Exatamente, senão vai ter vazamento. Mas aí é uma regra relativamente simples. Só que quando você vai para o ambiente industrial, o negócio é bem diferente, né? Exato. E essa questão do escopo, igualzinho você colocou, Fábio, que você tem maior temor com relação a essa questão de todo mundo trabalha de um jeito, depois vai e faz a compatibilização. É porque ainda o pessoal ainda está mentalidade CAD. Então a gente falou assim, vamos fazer uma proposta ainda nessa mentalidade para que daqui a algum tempo essa mentalidade vai mudar. E aí a nossa proposta muda também, vai depender também do nível do cliente, da maturidade que o cliente tem. E eu falo, tá todo mundo sem maturidade nenhuma, todo mundo criança no meio. É um ou outro que a gente sabe, esse aqui tem maturidade, esse aqui já é adulto, a gente pode ir lá e começar a pedir bênção para ele. E uma coisa muito engraçada, e aí quando a gente vai para a parte industrial que você colocou, o João colocou, eu e o William conhecemos um cara que ele mexe com a parte industrial. E aí a gente ele estava fazendo um projeto também de barragem, viu, João? Eu achei muito interessante. Lá no interiorzão bravo aí dos Goiás, Mato Grosso, eu não sei onde que ele estava pipocando, não. Mas, enfim, ele estava fazendo isso, e uma das coisas que eles chegaram que o cliente lá, que contratou eles, não estava entendendo, é porque que ele não podia entregar na plataforma, por exemplo, que é o Revit, que é uma das mais disseminadas aqui no nosso país, e o ArchiCAD, né, são as duas que comandam o mercado. Mas eles virou e falou assim, primeira coisa, não dá para entregar em nenhuma das duas plataformas. E o cliente, por quê? Ele falou assim, nós estamos falando de uma barragem, nós estamos falando de uma coisa nível mega power. A plataforma que a gente consegue entregar isso, aí era uma plataforma que ninguém nunca ouviu falar. E ele falou assim, e é isso que dá, e é isso que vai gerenciar, porque em vez de eu trabalhar no Revit, que vai gerar um arquivo de 5 gigas, num primeiro nível de barragem, na outra plataforma, ele vai gerar um arquivo de 500 gigas, mas vai trabalhar como se você estivesse mexendo no Word, fazendo uma digitação de documento no Word, porque a plataforma é para nível industrial. E para o cara entender isso, e no escopo dele constava lá, assim, na proposta, ele me mostrou um trecho, né, assim, só para ilustrar, constava assim, entrega de 2 pendrives de 2 teras, um projeto final. E se o cliente quiser, escolhesse a nuvem que coubesse esse arquivo ou o servidor dele lá para ele fazer a entrega final. Olha só. Mas é que nem, por exemplo, quando você contrata uma nuvem de pontos, o cara te entrega um HD. Normalmente é um HD. Exatamente. Isso com nuvem de pontos, com um monte de coisa que ele tinha que fazer, porque uma barragem era existente e ela ia sofrer uma ampliação. Então, eles tinham que trabalhar isso e mais a ampliação. Olha só. E na definição de escopo, eu também entendo que muitas vezes é bem importante você definir em projetos menores. Projetos maiores isso é meio inviável, mas, sei lá, um número X de revisões, né? Porque senão vira um negócio sem fim. Ou, essa proposta não prevê as build. Essa proposta não prevê tal coisa. Né? Deixar explícito na proposta, porque senão, como não está explícito, o cara vai pedir, você não falou nem que sim, nem que não, e aí? Entendeu? Então, eu acho muito importante explicitar na proposta assim, a gente vai, dentro dessa proposta está previsto customização de códigos fornecidos pelo cliente, né? Aí o cara chega ali no meio do caminho e fala assim, cria os códigos para mim, porque eu não tenho nenhuma estrutura de EAP ou de ERP. Aí você fala assim, eu crio um código qualquer, o cara não gosta dos códigos que eu criei e eu vou ter que refazer? Né? É importante pensar nisso também, tá? Aí tá uma coisa tá aí uma coisa pra gente mudar. Não, porque assim,
De as-built a gente fez uma proposta separada só de quando tem um as-built. Eu quero, igualzinho, uma coisa que vai acontecer muito, na minha opinião, daqui a algum tempo, mais para o final de 2021, início de 2022, vai ter muita gente assim, cara, eu quero fazer em BIM e eu não pensei nisso agora, mas como eu estou precisando de fazer uma regularização de meio ambiente, vigilância sanitária, aí contrata assim, você faz o BIM, aí, né, faz o BIM para nós aí, depois eu vou contratando os outros e vão vindo os complementares. Aí você tem que colocar lá que vai fazer um projeto básico, alguma coisa nesse sentido, senão o cara vai querer que você faça todo o gerenciamento manager aí da BIM aí, porque senão você tá lascado. Então a gente fez uma separada exclusivamente para esses casos de as-built, e a gente colocou isso e tirando corpo fora de tudo que não seja da parte de incêndio, por exemplo, que é a nossa especialidade. Entendeu? Então, por exemplo, lá na Filipon existe muita coisa de fazer a proposta como um menu. E aí o cara escolhe o que ele quer e, lógico, lista de quantitativo custa X. Não sei o que, custa Y. Não sei o quê, entrega em PDF, faz parte do pacote. Entrega em DWG, pode ter um adicional. Entendeu? Jaque, pode falar. Então, acho que seria até bom a gente colocar um fluxograma do processo na proposta, né? Que aí a gente atrela o fluxograma ao que o cliente tem que aprovar, sei lá, de 15 em 15 dias, que ele tem que olhar, e após a aprovação dele, que o processo vai seguir, né? E ficar atento a essas questões, principalmente a questão de código. Imagina, no fim do projeto, o cara pede para pôr um monte de código. A gente morre, né? Então, assim, eu acho que na proposta também a gente poderia ficar atento, tanto ao fluxograma, quanto a essas particularidades aí que a gente sabe que atrasa muito. Por exemplo, geração de DWG, gente, igual você está falando aí, ó. Acrescenta algumas horas aí, porque eu vou te falar, viu? É o cão. Você fica agarrada numa coisa que não é importante. Colocar esses códigos, você fica dias aí colocando código, sei lá, né? Então, a gente ficar bem atento, né, na hora da proposta. Então, por isso que eu falo que eu entendo que assim, do mesmo jeito que a gente reclama que o cliente não sabe o que ele quer ou não sabe, eu entendo que a gente tem que, de certa forma, assumir o papel de que quem vai ter que educar esse cara, né? Pelo menos durante aquele projeto somos nós. É assim, essa é a visão que eu tenho. Né? Não sei se alguém enxerga de uma maneira diferente de mim. O que eu vejo é que a área de instalações, MEP, né, a nossa área, ela acabou entrando inicialmente no BIM antes dos nossos clientes, vamos dizer assim. E realmente, Fábio, eu concordo contigo que como a gente está um passo à frente, ou até vários passos à frente dos nossos clientes, essa educação acaba partindo da gente mesmo, dos nossos escritórios para isso. Alisson, pode falar. E essa questão dos códigos que todo mundo, né, tá falando aí, e aí eu sou igual o Ramon, eu acho que código você não tem que mexer em família, não tem que mexer em nada, no máximo estourando, talvez assim, não tem, mas eu acho que é parâmetro, eu acho que é criar o parâmetro do código do cliente, que aí ele vai gerar a tabela aí nos quantitativos, nas listas que ele quiser, aí vem o código dele, eu acho que fica até mais fácil para ele entender isso, do que, não, mas eu quero que a minha família, cara, sua família não é única no mundo, não, a família, a tomada de elétrica que eu uso aqui para o seu projeto é a mesma que eu uso, é a mesma que eu uso para o resto o Zé das Couves lá da quitandinha dele lá, não tem dessa não. Normalmente essa estratégia de codificação, né, eu gosto de criar um parâmetro de projeto, normalmente por instância, né, então cada instância pode ter um código diferente, e usar uma rotina de Dynamo, eventualmente criar uma API e fazer um deparo usando uma planilha Excel, né, então é a forma que eu acho mais razoável, né? Porque aí mudou o código, você atualiza a tabela do Excel, que é muito mais fácil de editar,
Muitas vezes você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V na tabela do que você recebe, né? E Sim. edita. Né? Diga, Não, Ramon. e Não, perdão. eu sou totalmente eu sou totalmente a favor disso. E assim, igualzinho, uma coisa que eu e o William participando de um projeto comum, né? A gente estava em empresas diferentes, mas uma das coisas que foi colocado lá foi código SINAP e valor via SINAP. Então, assim, a gente criou o parâmetro, mas eu lembro que estava tendo essa divergência. Não. Mas não é melhor criar a família? Não, põe o código no parâmetro lá, pelo amor de Deus, esquece isso, não vai mexer com desenho, com estrutura do Revit, não, que nem a tubulação é nativa, a gente não consegue mudar, e aí, a não ser que você vai falar com o cara, ó, então você cria a tubulação sua aí e manda para mim. E só antes de dar a vez pro Ramon, um parênteses muito importante que eu sempre faço, tá? O modelo não é o melhor lugar para você pôr valor, tá? Porque senão você vai ter que ficar editando esse arquivo infinitamente, tá? Pode falar, Ramon. Não, só complementando a questão do código, que eu tenho um cliente que além do código, ele quer que a descrição do elemento, a tomada, a caixinha, seja igual à tabela dele, exatamente. Aí o que dificulta um pouquinho é o depara no Dynamo, mas se a descrição não tiver travada, a gente consegue resolver também da maneira mais fácil. Mas sempre por parâmetro projeto por instância, igual você disse. Jesus, a descrição, meu pai. Mas mesmo. Assim, mas se você cria uma rotina de Dynamo para fazer isso, tá? É super moleza, assim. E a cada entrega você roda e passa pro cara. Só que aí é muito importante deixar muito claro pro cliente que assim, para ele fazer uma verificação se tem consistência de codificação, né? Não só lá na entrega final, mas também no durante, né? Para evitar atropelo ali na entrega final. Então cabe um pouco a gente também fazer às vezes essas entregas, entre aspas, nas parciais, que não é a completa, né? Fala assim, aproveita aí e vai olhando, né? Que nem esse projeto que vocês fizeram aí, que o cara só foi olhar no fim do arquivo, né? Talvez então ele não sabe olhar o modelo, ele não tem... Então pega ali lá no meio, fala assim, olha, eu vou te entregar aqui uns DWG e uns PDF para você já começar a analisar o projeto, porque se ele não tiver... se você não tiver aprovado o projeto, eu não gero documentação, entendeu? E eu acho que isso é uma boa coisa para evitar o problema que você e o William tiveram. Não, bom demais. Não, gostei da dica. Não, que isso. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Né? Que aí a gente já começa a entrar na parte de contratação também, né? Que quando a gente tem que ser muito claro com o cliente na hora da contratação. Então, por exemplo, a gente quando vai fazer o começo do projeto, a gente tem um checklist, né? Que é praticamente o BEP do projeto. Então, se o cara não tem um BEP, eu vou criar o meu para mim e vou seguir aquilo. Aí depois lá para frente falar, peraí, a regra foi essa, você combinou com essa regra, agora se vai sair da regra, vamos conversar sobre dinheiro, entendeu? Eu acho que pode ser uma coisa interessante de se fazer, né? Nessa parte de definir muito bem o escopo, porque aí quando você amarrar no contrato, como vai fazer, né? Porque a contratação tem alguns problemas que são o quê? Como que eu vou entregar? Né? Eu só vou receber por entrega? Né? Só que a gente, assim, quem já fez um projeto em BIM sabe, hoje em dia a gente trabalha muito mais no início do que no final. Então, às vezes eu estou entregando lá, principalmente o pessoal de arquitetura, né? Eu estou entregando o projeto básico lá de arquitetura, o projeto já está 50%, 60% pronto. Né? E aí você recebe 20%, 30%, entendeu? Então
Nesse sentido, é muito importante balancear aí o fluxo de caixa, porque senão, assim, você fala, eu vou ganhar dinheiro quando eu vou receber tudo, mas até você receber tudo, você vai viver no prejuízo, né? Então tem que tomar muito cuidado com essas organizações aí, com o escopo do contrato. Pode falar, Ramon. Concordo contigo. Estou afinando essa informação e tem realmente essa observação quando a gente trabalha agora modelando. Muitas vezes a nossa entrega, a segunda, terceira entrega, você já está com o projeto praticamente pronto, 90% pronto, e lá atrás, na proposta, eu falei que eu vou receber 40 no final, então assim, fica desproporcional realmente. E isso eu estou avaliando para acertar isso nas minhas propostas. Então, só que o que eu acho que é importante é assim, por exemplo, você já trabalhou com um cliente, sei lá, cliente A. Aí você fez uma proposta mais ou menos convencional. Só que aí você começa a chamar a atenção do cara, né? Sei lá, seu cara lá, coordenador de engenharia ou quem for. Ó, você tá percebendo que aqui essa entrega, o projeto já tá quase pronto? Entendeu? Daqui agora pro final é só trabalho de montar prancha, entendeu? Então eu Entendi. acho que é importante a gente começar a fazer dar uns puxão de orelha no cliente para ele entender que o volume de valor tá chegando antes, tá? Pode falar, Alisson. Alisson, pode falar. Eu cliquei errado aqui. Mas uma das coisas que a gente fez, igual a Jaque colocou aí, né, da gente fazer um fluxo, né, a gente fez um esquema na própria proposta, né? Se o cliente não manda as etapas, a gente cria, a gente meio que assim, bom, para esse projeto a gente sabe mais ou menos que vai levar X tempo, mas tal, tantos semanas, dias, meses, aí a gente fez tipo um gráfico de Gauss mesmo. O gigante lá, então, né? Fizemos aquilo ali mesmo. Fica fácil, né? Bate o olho, você já tem a visualização bem rápida, né? E colocamos ainda, referencial. Importante, né? Porque você fala referencial. Uma tolerância aí de 2, 3 semanas, um mês de atraso. Umas coisas assim. Referencial, conforme acordo, aí a gente coloca, referencial, conforme acordo com o cliente, caso, né, e tal. E uma das coisas que a gente estipulou, porque que nem a gente está falando, né? Nós estamos fazendo um projeto que vai levar muito mais tempo, porque você depende de outros para fazer a sua parte também. Então, você vai ter que ter... eu dependo do ar-condicionado para desenvolver uma parte do meu processo lá, o luminotécnico. Então, enquanto o ar-condicionado não vier, eu não consigo jogar minhas lâmpadas. Eu posso até posicionar ali meio que... mais ou menos, mas você sabe que mais vai ou brigar menos, com as grelhas, né? na hora não, isso quando não vem os dutos arrancando, né? Fazendo aquele atropelamento, vem igual a jamana, igual um trator e vai levando suas luminárias embora. Então, nós que trabalhamos no incêndio, principalmente quando você começa a ter edificações de alta complexidade, aí você começa a ter sistema de chuveiros automáticos, sistema de detecção, onde a gente tem muita sensibilidade, você posiciona aquilo, e qualquer equipamento que chega ali, pode no nível ele. Não, que chega no nível, eu tenho que mexer no equipamento exatamente para lá no futuro ele não dar um disparo falso. Entendeu? Seja um chuveiro automático, que é o sprinkler, né? Eu tenho que ajeitar, ou seja, uma grelha que eu estou tendo ali uma exaustão cabulosa ali, né? Sugando o ar ali, e aí eu não estou tendo o sprinkler trabalhando na temperatura ideal. Ou detetor de fumaça. Ou detector de fumaça não vai que não vai conseguir Então eu tenho essas coisas. E aí a gente sabe que vem um ar-condicionado, vai vir um forro. E vai vir um luminotécnico, aí vai vir as calhas elétricas, aí vai vir. Então, assim, uma das coisas que a gente coloca isso, pelo menos no nosso escopo, é exatamente isso, ó.
O projeto vai levar X tempo, aqui estão as fases de projeto, e aí a gente cobra por fase, por entrega, que nem você colocou. A gente começa no início, vai trabalhar para caramba, projeto, anteprojeto, projeto básico. Aí, na hora que você já está no legal, a compatibilização já está melhor, e lá no final vai caindo. Mas aí o que a gente faz? Mas esse caindo, como ainda tem a falta de maturidade ainda, da grande maioria das pessoas que estão contratando, a gente sabe que vai ter muito retrabalho lá no fim ainda. O pessoal ainda vai... É aquele problema que volta lá atrás. A gente vai entregar um documental, praticamente, já está entregando um documental, aí o cara pega e fala assim, eu olhei aqui, eu quero que revisa tudo de novo. Nossa, não, mas peraí, não é bem assim não. Então a gente criou essa parte. Aí assim, se o cliente também negociar, que nem o Ramon falou, no início é X, no meio é tanto, e lá na entrega final é tanto, também a gente negocia. Mas a gente, assim, enquanto não tem essa negociação, é X agora, X depois, X ali, X lá e é X no final. Eu brinco que para um projeto BIM, o sonho é receber em parcela mensal, né? Quem dera! Não, e olha, eu vou te falar, aqui, pelo menos na Filipão, a gente já conseguiu alguns contratos assim, tá? Só que já aconteceu algumas situações que acaba ficando desconfortável para a empresa, nós recebemos tudo e ainda não terminamos de entregar, entendeu? Não, isso aí a gente não consegue. Ainda mais que algum projeto de incêndio, né? O Guilherme conhece bem essa... A gente depende de bombeiro e de análise, interpretação de legislação, ou às vezes não é nem isso, é a cabeça do cara que está analisando. E ele fala assim, eu entendo de outra forma, eu gosto mais desse jeito. Aí você fala, legal. Beleza, filho, valeu, é isso aí, nós vamos colocar do seu jeito, vamos atender a sua forma de visualizar, e isso é uma das coisas que a gente tem na área de incêndio. É que nem eu falei, a gente tem muita informação espalhada nas regras que regem e nas diversas normas que compõem, e que a gente tem que juntar isso tudo, condensar e estar ali quase que um resumo do que você de como você chegou naquele resultado ou naquele dimensionamento para poder subsidiar a um órgão a fazer essa análise. Entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar lá na frente. Alguns anos mesmo, lá na empresa, a gente fala, gente, nós não vamos fazer projeto, não é para só legalizar no bombeiro, não. Nós vamos fazer projeto para que seja execuível e o bombeiro não tenha que voltar lá e vistoriar 2 vezes. Exatamente, então, exatamente. Essa que foi a regra, entendeu? Então, assim, pelo menos no escopo de BIM que a gente faz hoje, a gente coloca por etapas, por fases, e se depois o cliente, olha, eu não gostei, as fases não são essas, mas no seu pedido de orçamento não vem nenhuma fase. Aí eu estipulei a fase do que é o normal. Entendeu? Então, aí o cara... Isso é importante, às vezes, esses pequenos conflitos aí, porque também, de certa forma, você vai ajudar o cliente a entender que o BIM demanda coisas diferentes, tem um fluxo de trabalho diferente, tá? E aí é aquele ciclo realmente de instrução, você educar o cliente a receber modelos em BIM, a trabalhar dentro do processo BIM, né? Eu lembro que num dos primeiros projetos que a gente trabalhou, um cliente chegou para mim e eu falei, tá, você vai querer fazer uma codificação? Falei, beleza. Como que você vai criar o seu código? Eu vou criar meu código assim, assim, assim. Tá, e como que você quer que a gente apresente essa informação dentro do modelo? Eu quero que você tenha 7 parâmetros, cada parâmetro com um grupo de 2 dígitos. Falei, beleza, é assim que você quer? Aí passou acho que uns 6 meses, o dono da empresa virou para mim assim e falou assim, agora eu tô entendendo o que você me pediu em janeiro, né? Aí eu falei, então agora eu não quero mais dividido em 7, eu quero um só, entendeu? Aí eu falei, beleza, mas por quê? Assim, por que a gente na época aceitou? Primeiro porque era um dos primeiros projetos que a gente estava fazendo, assim, 100% com modelos, né? E pra gente também era um grande aprendizado. A gente achava que tinha alguns problemas, mas aí a gente foi vendo realmente o que virou problema e o que não virou problema. Diga, Ramon. Não, eu tenho um cliente recente agora, deve ter um mês, que eles estão implantando o BIM em 4 anos. Até hoje não conseguiram finalizar. Não sabem exatamente o que eles querem.
E aí vieram com a pergunta dessa questão de codificação. E eu coloquei justamente para eles assim, né? Ao invés de eu dar tanta opção igual você deu para o seu cliente, eu falei, o que você quer? Aí eu quero isso, isso, isso. Desse jeito aí te resolve? Resolve. Então tá, então escreve aí na ata. Você quer isso dessa forma, resolve, tudo bem. E eu vou fazer do jeito que ele quer. Se eu começasse a dar ideia igual a você, eles não sabem o que quer, eles iam pedir tudo. Ah, sim. Entendeu? Não, é que na Ia me dar um verdade, trabalho do cão. na época, assim, foi uma provocação até para o cliente, porque é um cara assim, que ele era muito metódico, muito sistemático. Então ele já estava acostumado com algumas coisas. Então eu sabia que, por causa do perfil do cliente, se eu forçasse a barra para um lado, ele ia reclamar igual, entendeu? E eu ia acabar tendo que fazer do jeito dele. Então eu falei, deixa eu fazer do jeito dele. Eu sei que lá na frente vai se arrepender e vai querer mudar de ideia. Só que aí, durante o período de desenvolvimento, né? Lógico que eu não me preocupei muito de codificar tudo no milímetro, entendeu? E aí, quando ele teve que ajustar, lógico, a gente teve que ajustar o modelo, teve que fazer um monte de coisa. Mas, assim, foi um projeto que a gente absolutamente não ganhou dinheiro, mas a gente ganhou muita experiência, né? Porque é aquela coisa assim, e se eu tivesse falado e ele tivesse seguido, eu não teria certeza de que o que ele propôs no começo é 100% ruim, entendeu? Então, nesse sentido que eu acho que valeu a experiência, né? Na época, estamos falando aí de 2015, 2016, né? Então faz tempo isso. E foi uma coisa que ajudou bastante na maturidade, tanto da gente como do cliente, né? Bom, pessoal, a gente já passou aqui a 1 hora de debate. Eu acho que foi um debate bem bacana. Eu gostei bastante, não sei vocês. Vocês querem fazer alguma colocação aí, falar alguma coisa antes de encerrar? Né? Gostaram desse formato de debate? Porque não é um debate tão... foi diferente de ser aquele mais instrutivo, né? Eu falando alguma coisa, apresentando alguma coisa, que foi uma troca de experiências. Eu acho que pode ser um outro formato interessante para os nossos encontros, né? Alguém quer falar? Ninguém? Gostei do encontro de hoje. Já tinha um tempo que eu não participava, a agenda não batia, e eu gostei realmente dessa modalidade de a gente poder conversar e trocar informações dessa maneira, que foi muito proveitoso, e absorvi diversas coisas aqui que eu tenho que alterar, outras eu vi que o caminho é mais ou menos o que eu estou seguindo mesmo, e é por aí. Acho que, como vocês falaram lá no começo, que eu não tinha falado antes, apesar de concorrentes, a gente sempre se ajuda, que todos crescemos juntos aqui. Legal, Ramon. Alisson? Eu acho que em 1 hora eu aprendi coisas que eu não imaginava aprender assim tão rápido, assim, de tanta Fico bem feliz de ouvir isso. tão abrangente que é essa questão, e o William, eu e o William fala muito isso. O que eu acho que o que é bacana no BIM é a parte colaborativa, entendeu? E uma coisa que eu também acho que é interessante, os BEP, né? Eu falo que tem hora que eu vejo assim uns BEP assim que eu falo assim, velho, o cara tá fazendo um TCC, bicho, de Revit, de ArchiCAD. Pra que isso? Pra que um BEP de 100 páginas? Caramba, não precisa disso tudo, não. E até para solicitar orçamento, que o pessoal às vezes fala assim, segue o BEP, aí manda aquele BEP monstruoso. Aí você fala assim, acho que não é por aí. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que, talvez, essa questão da maturidade, por exemplo, no BEP, constar algumas coisas importantes que hoje, alguns começaram a descobrir hoje, e que a gente sente muita falta. Ponto base de referência, coordenadas dos objetos, ou dos pavimentos, ou dos seus... Divisão de modelos. Divisão de modelo, vínculos coordenados ou com pontos base e tudo. E o pessoal não explora isso, e isso é uma coisa que falta nos BEPs, isso que é uma coisa
E o pessoal fica muito preocupado, assim, a mentalidade CAD ainda, você vê que está muito presente. No outro dia a gente foi dar um escopo para um empreendimento gigante que eles querem fazer em São Paulo, e a empresa que nos pediu esse orçamento mandou o edital lá, e tem um órgão que está participando no meio dessa história toda. A gente pegou, assim, e fomos ler o edital. Aí veio aquele monte de coisa, assim, que a estrutura de concreto armado vai ser assim, assim, mas vai ser portante em tais e tal. Eu falei assim, cara, isso não é agora. Ele tem que trabalhar outra informação, ele tem que vir com outras coisas. Nós vamos decidir o tipo de estrutura que será a base, será isso e isso. Pronto, acabou, morreu. Não, aí fala, o que tem que ser com malha, com ferro assim, com ferro assado, com vergalhão disso, estrutura daquilo, concreto no mínimo. Eu acho que esse nível de detalhamento não deve estar no BEP. O BEP é mais linhas gerais. Né? Exatamente, tem que ser técnico, você tem que pontuar assim, qual que é o nome do arquivo, modelos de entrega, se for o caso, formulário de entrega para poder... Versão de software que vai ser usada versão de exatamente, ponto básico, coordenada, se vai ser... parte separada, como é que vai trabalhar as elevações. Eu acho que essas são as coisas técnicas que fazem a diferença de um projeto ser rápido, eficiente, todo mundo conseguir compatibilizar. Prioridade, quem manda primeiro? É o ar-condicionado? É o forro? É o luminotécnico? Quem que manda? E como é que vai ser essas compatibilizações? Que nem você colocou, Fábio, eu acho que é importantíssimo. Anteprojeto, né? A gente ainda está na mentalidade CAD, todo mundo faz lá no seu quadrado lá e depois vem alguém e compatibiliza. Não, vocês vão fazer, mas antes de entregar, vai ser assim, primeiro entrega fulano e ciclano, e a gente compatibiliza, repassa para você fulano, que é de outra cadeira, aí você faz em cima do nosso e a gente já vai matando essas coisas, para poder no projeto básico a gente só fazer o refino. E aí já vai gerar um legal, já vai virar um executivo quase que lá, a gente já vai ter uma ideia de quantitativos para fazer orçamento de obra. Então, isso é o BEP pode trazer, mas não é isso que a gente vê. A gente vê aqueles escopos de edital que a gente quase morre e no final das contas não explicou nada, não falou das fases, não falou do mais importante, quais são as fases, o tempo. O cara pega o Pennsylvania State lá e te joga, né? 500 mil páginas, cara, você precisa de 20 só. Eu tava brincando, falei assim, não, cara, se a gente fizer um BEP aqui de incêndio, eu acho que se a gente, 5 páginas a gente resolve, com 8 é assim, falando muito, 10 é para falar que é mega power, que a gente tá fazendo uma coisa para a NASA. Eu gosto muito, assim, para usar, para entender a estrutura e o que é mais pertinente de um BEP é a plataforma do Plannerly, né? Que é um software que antigamente era o LOD Planner, que virou Plannerly, que ele meio que estrutura um BEP com uma sequência bastante razoável, né? Lógico que agora eles acrescentaram algumas coisas um pouco mais detalhadas, mas que eu acho que entra nesse escopo assim do que é relevante. E aí a miudez, a informação mais específica, aí normalmente a gente entende que vai para um BIM mandate, porque aí essa especificação mais miúda, ela vale para todos os projetos daquele cliente, né? Que nem você falou, descrição, eu quero vergalhão assim, ferro assado, tal. Todos esses detalhes, né? O sprinkler tem que ser sempre sprinkler de um determinado tipo. Isso pode estar no mandate do cliente, porque todos os projetos têm que seguir aquela diretriz. Só que o BEP é uma coisa assim, para o projeto A vai ser de um jeito, para o projeto B vai ser de outro, para o projeto C vai ser de outro. Então, eu entendo assim, tá? Que o BEP muda a cada projeto e o mandate é um negócio que é mais perene. Eu também concordo. Aqui na empresa a gente tem um BEP, a gente tem até um modelo de BEP já, que ele tem tipo 30 páginas. Aí dependendo do que o cliente a gente reduz, mas não passa de 30. Não tem mais... é o razoável, né? E aí a gente tem esse documento que você falou, é um mandate, mas a gente toma ele mais como uma prática interna. São nossos manuais, nossos livros de estilos, como a gente vai lidar com o projeto no geral. Então, interno e uma parte contratual, né? Que é bem curta, assim. Exatamente. O William queria falar alguma coisa? Tinha levantado a mão antes? É só fazer as exposições finais também, que a primeira vez que participo, achei excelente. Valeu matar a aula hoje. Que bom. É a primeira vez que participo, vou tentar participar mais vezes também, porque, igual o Alisson falou, deu para aprender muita coisa também, deu para trocar uma ideia legal aqui com o pessoal.
É isso. Valeu mesmo. Não, pela e assim, oportunidade. ó, pessoal, proponham temas, proponham assuntos para debate, né? Porque esse assunto aqui surgiu na terça-feira, né? Pode falar, Jaque. Foi muito bom o encontro. Já proponho que a gente converse sobre trabalhar com links, a experiência de cada um. Eu acho que é um assunto que rende. Tá legal. Eu também agradeço aí a oportunidade, estou lá no grupo lá e tô às ordens aí. E Guilherme, estou doido para ver aí sua Ah, o Guilherme apresentação, viu, caiu. cara? O Guilherme Quero caiu, ver. não Oh, voltou. que pena. Mas Não, a gente cobra ele. cobra ele dependendo, a gente pede até para ele fazer uma apresentação que aqui em Minas Gerais nós temos uma Associação Mineira de Engenharia de Incêndio. Olha que legal. E o pessoal vai ficar fascinado aí, que eu sei que o potencial que o BIM tem nessa área nossa, não só na nossa, mas em todas as áreas, né? O resultado vai ser muito bacana. Legal. E é isso aí, valeu, muito obrigado, Fábio. Valeu, William, valeu aí pelo muito proveitoso. Alexandro, que tá quietinho, quer falar alguma coisa? Não. Luiz? Também não. Bom, pessoal, então era isso. Agradeço bastante a participação de vocês. Eu acho que a ideia dos debates e participação de vocês é legal. Isso, a gente quer que o grupo tenha esse tipo de interação e que daqui a pouco possa aparecer não só parcerias, eventualmente, o intercâmbio de ideias. Isso é bem, bem importante. Eu considero que isso que vai fazer o BIM crescer, principalmente na área de MP, né, de instalações, onde ainda, principalmente setor elétrico, né, o Ramon está nesse setor, ele é bem devagar, né? Ah, legal, Alexandre. Que bom que tu gostou. Então tá, pessoal, uma boa noite para vocês. Mais uma vez, muito obrigado, né? E até outra vez. Boa noite. Boa noite. Valeu, obrigado, boa noite. Boa noite, tchau, tchau, abraço, pessoal.